1984 virou uma realidade e a gente nem percebeu? Tudo que George Orwell escreveu, hoje a gente está já se moldando ao futuro. Será um passado esquecido? Então tudo isso se reflete ao quê? Onde a liberdade está morrendo sobre o controle de tudo, o controle absoluto. Então o que é mais assustador hoje é que está virando uma realidade, a gente não está percebendo, tudo em questão de controle sobre cultural, o que você está pensando, o que você está fazendo. Então é a partir desse embasamento que hoje a gente vai citar 1984 de George Orwell. Bom, rapaziada, sou Gil Freitas. João aqui. Basicamente, existiam 3 superestados nessa ficção. Ele vivia em um deles, chamado Oceania. O nome do personagem, do caso, que era o personagem principal, Winston Smith. Wilson. Ele trabalhava num dos ministérios, que ele trabalhava no Ministério da Verdade. O trabalho dele era reescrever jornais antigos ou fatos históricos para coincidir com o novo discurso do grande irmão, que era o líder. O grande irmão era como se fosse, não era um personagem em si. Hoje em dia, no futuro, ele podia ser uma IA. O grande irmão, Sim, ele sim. controlava tudo, ele era onipresente, era como se fosse praticamente um deus. Ele controlava tudo. Claro, né, o George Orwell ele fez uma crítica ao stalinismo, só que isso pode ser, você pode ver isso também hoje em dia. Ele trabalha no Ministério da Verdade, só que ele começou a escrever num diário, coisa que era proibida, sobre a opinião dele, que às vezes era contra o grande irmão. Ele conheceu uma mulher que também era contra ele, eles se apaixonaram e eles começaram a procurar um grupo que era contra eles, que era, se eu não me engano, o líder desse grupo chamava Goldstein. Isso. Então, enfim, nesse meio tempo, nessa envolvência, tudo, nesse enredo, eles confiam num cara que trabalha dentro do governo, mas era considerado um cara tipo, que era também da resistência, chamado O'Brien. E nisso, o O'Brien era um agente duplo, trai eles. Ele é levado para o Ministério do Amor, que é o Ministério da Tortura no livro. Ele é torturado até entregar a Julia, que eu acho que é a namorada dele. E depois disso, ele sai de lá amando o grande irmão. O livro acaba assim, ele ama o grande irmão. Ou seja, só para dar um enredo básico. Então a gente vai ter alguma coisa... Então, é isso, né? Então, tipo assim, ó, é um povo que nasce, tipo, que é escravo, cara. Ele volta a ser escravo. Tu vê que, tipo, ele não sabe o preço da liberdade, entende? Quando ele tem a chance, ele acorda, quando ele acorda é cortado, parece que e muda, desnatura, como se fosse muda a pessoa natureza, muda, muda a natureza. Ele virou agora um escravo. Da pessoa. Então, cara, pássaros que nasceram em gaiola acham que voar é doença. É errado. Tanto que se você vê um pássaro que ele é retirado da natureza, começa a viver num ambiente, numa gaiola, ele nunca mais vai voltar para a natureza. Não. Nenhum animal que sai da natureza, fica num ambiente cercado com comida, ele volta. Não existe. Por exemplo, tem o Instituto Onça Pintada no Brasil. Eles já tentaram botar 5 onças, sei lá, na natureza. Todas morreram. Tu vê que muda a natureza delas, né? Então a tua chance é não virar escravo. Então, se virar uma vez, fodeu. Então, cara, nesse futuro distópico, então tu vê que assim, ó, tinha um discurso em inglês, tipo assim, ó, The Big Brother and you watching you. Tipo, o grande irmão vigia você, olha você. Tipo, você não tem que cuidar no que você fala, tem que pisar em ovos e cuidado principalmente em quem você confia. E bom puxada dessa, o grande irmão tá tirando pro primeiro ponto que hoje em dia tá virando, vigilância total. Vigilância total. Das pessoas que trabalhavam nos ministérios, no livro, né, que eram quem eles tinham controle, não o proletariado, que não tinham controle direto assim, claro, eles eram muito pobres. Só que para as pessoas que trabalhavam nos ministérios, todo o cômodo tinha uma televisão, que o grande irmão estava te vigiando, eles sabiam os seus batimentos cardíacos, sabiam quando você estava irritado, o que você falava, literalmente tudo. Hoje em dia a gente tem o quê? Telefone no bolso. Ele sabe onde você está. Para você liberar o telefone, tu tem que botar Face ID. Você fala, eu tô conversando com você aqui, eu falo, pô, queria comprar uma vitamina. Vai aparecer anúncio de vitamina para mim, porque a assistente de voz, ela consegue ouvir também o que eu tô falando. E mostra anúncios para mim relacionados ao que eu quero. Ela sabe o que eu quero. Ele tem um algoritmo da rede social que sabe o que eu gosto de ver, o que eu não gosto, antes de mim.
Caralho. Os meus cartões de crédito aqui, tipo, eu tenho um cartão de crédito alemão, eu tenho conta na Bélgica, eu tenho conta em outros países, ele só funciona com Face ID. Sem o Face ID, ele não funciona. Só se usar o físico, né? Isso, só se usar o físico. E Mas só que a parada do Face ID é que você tá comprando alguma coisa. Não só ele sabe que o teu cartão está sendo usado, como ele sabe que tu usou pelas câmeras do lugar, pelo Face ID, porque tu vai ter que desbloquear com o Face ID. Então, tipo assim, vamos supor, eu tô aqui, claro, né? Um exemplo idiota, claro que você não vai fazer isso, mas nem trair a mulher hoje em dia pode, porra. Nem o cara nem consegue mais trair a mulher. Não é? É. Claro que isso não é pra fazer, mas nem isso o cara consegue, porque Porque a câmera pega ele, pega tudo, cara. vai pagar o motel com o telefone, já tem que botar o Face ID, já pegou no motel, ó, tá fudido. Automaticamente está vinculado em 2 aparelhos telefônicos, às vezes divide o cartão com a esposa, vai chegar a notificação de compra lá para ela. Então, cara, tu vê que, tipo, cara, tu imaginava isso quando tu era adolescente? Cara, eu não imaginava nem ferrando. É, tipo... Então, cara, essa vigilância que vem aumentando, pode ser para sua segurança? Pode, mas tem determinados países que já é justamente para, como eu posso dizer, é para blindar o próprio governo. Então, cara, quem conspira contra o governo chinês, digamos assim? Não tem dinheiro físico na China? Não tem. Então, tipo, vai chegar uma era que a gente não vai ter mais esse dinheiro. Claro, aqui no Ocidente também, né? É. Então, tem aquelas câmeras de vigilância, de reconhecimento facial. Cara, automaticamente, se as pessoas colocam o pé dentro da Ásia, cara, elas já sabem onde tu tá, o que tu tá fazendo, o que tu deixou de fazer. Como o João comentou aqui, não tem dinheiro físico. Se tu, por exemplo, porventura conspirou contra o governo chinês, você tá num hotel lá, cara, a inteligência chinesa já sabe onde você tá, o que você tá fazendo, até o que você pediu para comer. Vamos pegar, tipo assim, por exemplo, Islândia, China, que são países que não são muito miscigenados. A população tem a tendência a ser mais parecida. Sim. Tá ligado? Se eles conseguem reconhecer na China que a população é relativamente parecida por falta de miscigenação, imagina no Brasil, que é totalmente diferente, pô. Todo mundo é diferente, cara. É totalmente miscigenado, tá ligado? Mano, se eu não me engano, em São Paulo já existem câmeras chinesas que reconhecem. Não é questão que você vai fazer coisa... Ah, tudo bem, os crimes vão diminuir? Claro, você vai comprar escama de cocaína no Pix? Quando não tiver dinheiro físico? Não vai. Você não vai comprar droga tão facilmente, óbvio. Isso é bom? É bom, né, entre aspas. Só que você também não vai poder comprar outras coisas sem que o governo saiba, tá ligado? Então, o problema é o controle. Qual é o próximo passo? Qual é o nome daquele agente de espionagem, Alex Snowden, acho que era o nome desse... O americano? O americano, que depois pediu exílio, acho que foi no Reino Unido, se eu não me engano. Uhum. Então, se o governo, ele já começa... Ele vigiava os e-mails Se o governo, ele já começa a colocar espião dentro de outros países. Tanto é que esse tempo atrás tinha um espião russo no Brasil e tinha um passaporte brasileiro e com suporte russo de espionagem para espionar o Brasil. Tu imagina um civil normal ou alguém de poder, que tem poder numa rede social. Então, cara, a partir do ponto, tipo, que você começa a se colocar contra o governo, começa a expressar a sua opinião contra o governo, cara, automaticamente você está colocando um alvo na sua testa. E boa puxada também falando da rede social, porque hoje em dia é a era das redes sociais. Aí no livro tinha a nova língua, que eles criaram uma nova linguagem retirando palavras como liberdade, rebelião, ou palavras que poderiam gerar um pensamento. O que você quer dizer com isso? Por que muda tirar a palavra rebelião do vocabulário? Não existe mais isso. Como que você vai pensar no conceito de rebelião se você não tem a palavra? Não tem a palavra. Esse era o conceito do livro que ele queria dizer. Hoje em dia, não necessariamente você retira uma palavra, mas você muda o significado. Fascista. O que é fascista? O que não é? Todo mundo é fascista? Se tu perguntar para qualquer pessoa o que é um fascista, as pessoas não sabem dizer o que é um fascista. Então, quando existe o termo fascista, o que acontece? É um estado totalitário, o termo fascista. Então, a partir do ponto que você deixa de ser liberal
e você entrega todo o poder para o Estado se torna um Estado fascista. Era isso no período Mussolini. Então tem gente que... Porque hoje em dia, se tu pegar... tem muitas pessoas que eu observo que se eu expressar a minha ideia e ela não tem argumento, ela começa a me chamar disso e ela nem sabe o que significa. Entende? Também tem relação com a perseguição de um grupo específico. Também. Tem relação direta, por exemplo, o fascismo da Alemanha tinha outro nome, mas não deixa de ser um fascismo. Era só outro nome. Então, só para recapitular, então, o que a gente falou até agora? Então, reescrever a história, que o João comentou aqui, a gente se moldava mediante apagando o passado. O que acontece? Se tu manipula o passado, você controla o futuro. Então... esse aí, no caso, é o terceiro ponto. Vamos, segura. Então, vamos falar da língua. Então, tipo, a mudança de linguagem e mudança cultural. Cara, tu vê que, tipo, controla tudo. Tudo que você está pensando, fazendo, no que você acredita. Não é nem só mudar, por exemplo, a palavra fascismo, você pode pegar outras também, machismo, ou você pode pegar palavras de... Enfim, o problema é que você cria palavras, você muda palavras, você cria gêneros, você cria língua, sexualidade fluida, esse bando de coisa que não leva a lugar nenhum, só está degenerando a família, tá criando uma nova... Tá mudando o que estava dando certo na sociedade, vamos trazer assim, estava dando certo. Então, hoje, se você tem o costume de ler livros, digamos que porventura tire o nome de George Orwell ali de 1984, deixa um autor desconhecido e pega a Revolução dos Bichos e risca também o nome dele ali, deixa ele o nome oculto. Se você ler os dois livros, você vê que tem uma ligação direta entre ambos, cara. Aí uma ligação bem forte. Que muda discurso aqui, agora vamos fazer isso. Então o que acontece? É como o Estado totalitário começa a mudar determinados cursos. Agora quem está no poder, o que mudou? Agora nenhum animal vai deitar na cama, mas é uma cama sem lençol. Nenhum animal, entende? Começa a mudar determinadas regras. Aí a gente puxando então para as pessoas reescreverem a história. Mano, isso começa na escola. Você pode mudar o livro escolar. Talvez a minha geração tenha aprendido um conceito exato, diferente da tua geração. Sim, com certeza. Mesmo sendo o mesmo conceito, você pode se explicar de forma diferente. O professor, ele é moldado para ensinar de uma certa maneira, sendo que tem muitos fatos que não são realmente fatos. Vamos dizer assim, são teorias. E isso é o problema. Não, tipo assim, o meu medo maior, o que é? É quando pega um professor que ele é enviesado político. Por quê? Porque querendo ou não, cara, ele vai moldar o pensamento tipo assim, ó, uma pessoa adulta já é fácil manipular, tipo, a opinião. Tu imagina uma criança que já é condicionada a acreditar que aquilo é uma verdade, entende? Para criança o problema é que não existe mal. O professor, o professor é um herói praticamente, então ele vai olhar pro professor e falar, por que ele mentira para mim? Ele não vai estar errado, o professor não erra, porra. Pra criança o professor não erra, não existe isso, é igual teu pai. Quando você é uma criança, você vê tua mãe e fala, minha mãe é impossível, ela é isenta de erro, o meu pai é isento de erros. Sim. Não tem isso, tudo que ele faz é verdade e tá certo. Então por quê? Porque ele é visto como uma autoridade, né? Aí tu quebra a cara, porque não é bem assim, todo mundo erra, essa que é a realidade. Aí que o mundo se abre para você. Então no livro ele tinha o Ministério da Verdade, ele mudava os jornais antigos tudo para condizir com um novo discurso. Só que hoje em dia você pode pegar um tweet de 20 anos atrás e falar, não, você ressignifica o que ele falou. Eu não falei bem assim, eu quis dizer isso. A verdade ela não existe, a verdade é só um discurso. O que é verdade, o que não é? É a tua verdade, porque outro cara pode ver o mesmo fato de forma diferente. E as pessoas não entendem isso. Tipo, pode usar mil maneiras de tentar descredibilizar a pessoa que tá rebatendo ela. O que acontece? Pega, por exemplo, um print igual tu falou, de 20 anos atrás. Não, isso aí foi criado por IA. Eu nunca falei isso. Busca aí no meu Twitter ver se eu falei isso. Claro, porque já apagou.
ou você fala que a palavra que você usou significa outra coisa. Eu não quis dizer isso. Eu quis dizer outra coisa. Tá ligado? É porque hoje em dia o vocabulário do brasileiro é tão pobre que ele usa a mesma palavra para tudo. Ou melhor, para tudo não, mas para várias coisas. Várias coisas ele utiliza a mesma palavra. Então uma palavra pode significar literalmente tudo. Tá de marola? O que é marola? Marola é onda? Marola tá de sacanagem? Marola porque tu fumou um baseado? Tipo, porra, tem muitas palavras e ao mesmo tempo são poucas, tá ligado? São poucas. Então ele já vai usar o discurso e dizer que a pessoa não soube interpretar e vai dizer que a pessoa é um analfabeto político e então... Pô, o presidente tava na marola. Como assim? Você falou que o presidente... Não, pô, tava surfando, caralho. Tá ligado? Então você pode mudar muita coisa. É muito fácil. Porque, por exemplo, aqui no alemão, o alemão ele é uma língua que ele é mais correta que o português no sentido de a palavra, ela significa exatamente isso. Por exemplo, esse banco aqui, que é de madeira, tem uma palavra diferente de um banco de concreto, porra. Um banco onde você deposita o seu dinheiro. É, sim. Tipo, o jeito que vai falar, né? Na real é a mesma palavra. É a mesma palavra. É, no geral. Sim. E por acaso, no Brasil também, né? Em português também, isso é engraçado. Porque não necessariamente é o mesmo conceito, mas tem também o quarto ponto aqui que é crime-ideia. O crime de pensar diferente. Esse aqui ficou bem atual agora com o caso do Léo Lins. Léo Lins, 8 anos. Cara. Não necessariamente ele pensa aquilo, mas o pior, ele nem pensa, é uma piada. É uma piada. Então nem é uma opinião dele, ele nem falou que acredita que aquilo é real. Tá ligado? Só que ele foi condenado a 8 anos de cadeia. É pior do que tráfico de drogas, caramba, 4. E detalhe, se bobear, ele vai ficar 8 anos ainda, tá? Sinceramente, eu acredito que ele não vai ser preso pela repercussão, tá ligado? Eu não acredito que ele vai. Então, cara, a gente vê, tipo, o MC lá que foi preso por envolvimento lá com tráfico, foi solto no outro dia. Então, o Danilo Gentili também foi um cara que já tentaram calar ele muitas vezes, também, entende? Então, cara, a partir do ponto que você pensa fora da bolha, expressa sua opinião sobre determinadas coisas, cara, você é um perigo para eles. Então, vão tentar... Ah, porque ele falou isso e falou aquilo. Mas tu vê que, cara, eles tentam calar de qualquer forma. Eu não sei como que isso ganha tanta força, sinceramente. Não sei. E no caso, no livro, ele era... Você não podia pensar diferente do governo. Qualquer coisa que você pensava diferente, você ia pro Ministério do Amor, que era o Ministério da Tortura lá. Então, mano, hoje em dia a gente tá caminhando pra isso. Na rede social, porra, tu pensa diferente, tá cancelado. Hoje em dia o cancelamento já ficou banal, ninguém mais é cancelado. Ninguém sabe mais. Porque cancelaram tanta gente que hoje em dia... Foda-se. Por que não cancela o 38? Quero ver cancela o 38. O homem é intancável, quero ver. Cara, porque assim, ó, cara, tudo que ele fala, a maioria queria falar. Agora, se te perguntasse pra mim, Gil, tu tem 200 Bitcoin na tua carteira e eu tenho 200. Mano, nós ia tocar o terror. Não, mas também o 38 ele não vai ser cancelado porque ele veio numa era pós-cancelamento já. Hoje em dia não tem mais cancelamento, tá ligado? Isso. Quem que é cancelado hoje em dia? É isso ou não é? Não tem mais. Já foi também. Aí vem o último tópico, é desconstrução do indivíduo. Cara, não existia religião no livro, não existia família, nada disso existia. Todo mundo era ligado única e exclusivamente ao grande irmão, ao líder. E hoje em dia tá caminhando para isso. Você, porra, dá grito, então o governo, ele pede para quando alguém se gritou com você dentro de casa, se o marido gritou com você, liga para a polícia. Não é para ligar pro teu pai, pro teu irmão? Por que você vai chamar a polícia pra esse tipo de coisa? Isso é coisa que se resolve dentro de casa. Se seu marido te bateu, chama o teu pai e teu irmão. Eles vão resolver. Se não tem pai e irmão, cara... Aí já é um problema. Daí já é um problema. Então o que acontece? O problema não tá na polícia, tá em você não ter pai e irmão. Só que, cara, já teve casos desse aí também que a mulher foi... Eu ia falar a palavra aqui, mas não vou falar. E voltou pra esse cara, pô. Pô, mulher, também se valoriza, pô. Tá louco, que isso, cara? Por que teria caso de falsa acusação se você for chamar teu pai e teu irmão? Você ia chamar teu pai e teu irmão pra meter uma mentira? Daí Ele ia ser preso? Não ia. Então, pra que você ia chamar teu pai e teu irmão? Falsa acusação já diminui muito. As reais, o teu pai e teu irmão iam resolver. Com certeza. Tá ligado? Isso é um exemplo, mas, porra, o governo, ele quer isso, que tudo que você necessita, tu vai a ele.
porque ele tem o controle de tudo, De tudo. tá ligado? É um poder. Quanto mais você consegue dar poder para o Estado, Mas ele cresce. mais ele cresce. E o que acontece? Cara, o grande problema hoje, eu e o João estava conversando aqui um pouquinho antes disso aqui, cara, isso é a minha opinião, é o governo que está acabando com a família tradicional. O governo praticamente é o tigrinho, se parar pra pensar. Ele tem que receber ele recebe muito dinheiro e cospe um pouquinho. Faz tá ligado? sentido. Porque assim, ó, digamos que porventura o governo sustentasse mãe solteira. Eu não preciso de homem pra nada. Tu acha que vão precisar de homem? Não sustenta já, com Bolsa Família? Entre aspas? Tem. Isso é um fato também. A mulher não precisa do homem hoje em dia, óbvio, mas é... Aqui na Alemanha isso vem acontecendo também. Por quê? Porque cada filho é 300 euros. Eu acho que é por aí. Por que tu acha que Primeiro, vai aumentando conforme a quantidade de filhos. Se você tiver 4 filhos, você pode bater 1.000, eu acho. Eu ia falar nossa salário, mas daí eu não vou falar. Você dentro daquela... Mano, a mulher tinha 5 filhos. Parecia um carrinho limousine de tanto filho que aquela mulher tinha. Solteira. Só tem filho aqui na Alemanha praticamente árabe, a pessoa da África também. Tanto que 50% da população do mundo tá entre Índia, Paquistão, China. Tá naquela área ali. É metade da população do mundo. O resto é 50%. Imagina a densidade demográfica desse país. Imagina quantas pessoas moram dentro de uma casa na Índia. Caralho, pra caber. Nossa. É absurdo. Tanto é que tem esse paquistanês lá, que agora tem uma invasão lá em Portugal. Indiano também. Cara, eles alugam um quarto, cara, eles colocam o beliche até no teto, vô. Pô, tipo, só dá pro cara passar mesmo. Fica olhando a noite inteira pro teto, não dá nem pra se virar. Não, isso aí. Da gente. Então, mano, se você parar pra pensar, era uma ficção realmente, 1984? O livro? Cara, ele foi escrito com uma ficção, mas tornou realidade, né? Tá se tornando uma realidade, uma distopia que agora ele tá se quadrando muito. Então, a gente vai ver daqui 10 anos esse vídeo aqui, pô, vai falar, pô, tá chegando bem próximo. É isso. Se demole daqui a 10 anos esse vídeo por não concordar com quem tá no poder, talvez seja cortado já. Nem exista mais. Talvez tudo que a gente tá falando aqui você nem vai escutar. Você pode até rir disso, pode não rir, mas a realidade é que a liberdade é tomada aos poucos, não é um corte abrupto. Então você vai, talvez agora você não tá sentindo, agora você entrou uma unhazinha no teu cu. Talvez quando entrar o punho você sinta, né? Não é a realidade? De pouco em pouco o governo sabe o que ele quer, ele sabe onde chegar, então faz projeção para 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, é isso. Aí vai entrando a unhazinha, daqui a pouco o punho, já passou o antebraço todo, daqui a pouco tá o ombro já. O cara tá entrando aí de você. Ele tá fudido. Então acorda, rapaziada. Vamos acordar, porque senão vai ser tarde demais. Não é? Pô, sem considerações finais. Rapaziada, muito obrigado pelos 500 inscritos. A gente tá muito feliz. Bateu uma meta que a gente tinha na nossa cabeça de bater 500. 3 meses de conteúdo, mais de 60 vídeos, talvez 70 já. Conteúdo que a gente tenta, às vezes pode ficar talvez um pouco repetitivo, vamos tentar inovar, se caso que esteja. Vamos dar o like, compartilhar, comentar se você gostou, se você não gostou também. Dá o dislike se você não gostou pra gente saber que pode melhorar. E é isso, rapaziada, tamo junto sempre. Vai ter vídeo daqui a pouco, com certeza, inovando, talvez relacionamento, talvez não. Quem sabe, cara, aqui é variável, então a gama aqui é infinita. É isso. Então, pessoal, aqui a gente se despede, cara. Muito obrigado aqui pela sua companhia. Tudo de melhor sempre. Falou, valeu, até mais.